E aí, nerds, boa noite. Estamos começando a nossa sessão de entrevistas. Vão ser várias entrevistas e toda terça vai sair uma. E a primeira é com o Leonardo Costa, que é doutor em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, professor de microbiologia do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro. Ele participou em 2016 do programa Professores para o Futuro 3 da Universidade de Ciências Aplicadas de Hamelina. Como é que fala isso? Ramelina. Ramelina, falei certo. Ele utiliza ferramentas digitais, jogos, gamificação em sala de aula, desenvolve projeto de extensão Stand Nerd desde 2015 e orienta o coletivo Nerd Stanley Lieber, criada pelos alunos. E aí, Léo, tudo bem? Tudo jóia, Kate. Então, Léo, a gente vai fazer primeiro um primeiro bloco, falando um pouco de você, um pouco do seu histórico, né, e conversar um pouco sobre sua vida profissional, e depois uma conversa rápida, um bate-bola, com perguntas que você escolhe a resposta e tal. Quando você começou a jogar jogos, em geral, RPG, card games, jogos de tabuleiro, digitais, quando você lembra de ter começado a jogar e que jogo foi o seu primeiro jogo que você tenha lembrado, assim? Eu vou me estender um pouquinho, que eu vou, Ah, fica à vontade. A casa é tá? Eu sua, vou. literalmente. É, eu gosto muito desse infográfico que eu montei para Essen o ano passado, né? Eu acho que ele resume bem a minha parte lúdica, né? Desde a infância. Acho que muitos de nós começamos a jogar na infância, só que algumas pessoas deixam a criança interior morrer, né? E para de jogar, para de brincar e tal. Então lá em 88 eu comecei a jogar os jogos clássicos. Então assim, dama, dominó, xadrez, aí depois veio Banco Imobiliário, veio War. Provavelmente os primeiros jogos que eu joguei deve ter sido dama, dominó, pelo que eu me lembro, assim. Né? Aí em 89 eu conheci os famosos livros-jogos, né? Que eram aqueles livrinhos que você lia, que você tinha que ir para páginas diferentes, né? Uhum. É, na verdade, antes do livro-jogo, tinha uma série Enrola Desenrola, que não tinha ficha, não tinha dado, não tinha combate, era só uma história com várias opções, que você ia formando a história à medida que você ia escolhendo os números, e você podia morrer ou chegar no final da história. Depois vieram os livros-jogos, e o RPG veio em 91. Eu já estava aí com 12 anos, 12, 13 anos, vieram os RPGs. O primeiro RPG que eu joguei, assim, que eu me lembre, o D&D e o GURPS, foram os dois primeiros. Depois eu joguei Tagmar, joguei vários RPGs aí, narrei também vários RPGs, narrei muito tempo Vampiro à Máscara, narrei Lobisomem Apocalipse, narrei Caçadores Caçados, então muita coisa. Em 95 eu conheci os card games, então eu conheci o Magic, conheci o Jihad, que depois virou Vampire The Eternal Struggle, conheci o Rage, conheci Alien vs Predador, conheci o jogo de miniatura Battletech, depois conheci o card game Battletech, conheci o Netrunner, primeiro versão dele no formato de colecionável. E posso dizer assim que de 95 a 98, acho que foi o auge da época que eu joguei card game. Joguei muito card game diferente. Joguei Lenda dos Cinco Anéis, Spellfire e tantos outros. O RPG eu conheci quando estava no João 23, né? Apesar de ter começado com jogos ainda no Fundamental 1 e 2, o RPG eu comecei, eu estava no João 23, continuei jogando RPG basicamente até 2010, com uma certa regularidade, uma certa frequência. Posso dizer que praticamente, em média, eu jogava duas vezes por mês, com uma certa regularidade, né? Então, quando eu fui fazer o mestrado, doutorado, encontrei grupo em Viçosa, joguei muito em Viçosa, RPG principalmente. Vim a ter contato, digamos assim, forte com jogos de tabuleiros modernos em 2012. 2012, então, eu vim a conhecer Carcassonne, vim a conhecer Catan, vim a conhecer alguns jogos até de designers brasileiros aí, que às vezes foram lançados, financiamentos coletivos
lá no início mesmo do financiamento coletivo, 2013 e tal. E em 2012 foi a primeira vez que eu iniciei, assim, digamos assim, os jogos dentro da minha prática profissional. Dando um spoilerzinho aí para a próxima parte, assim. É algum amante dos RPGs ou da cultura geek? Se sua resposta for sim, eu venho te convidar a conhecer o Coletivo Nerd. Nós somos um projeto de alunos que viemos com o objetivo de difundir toda a cultura nerd pelo Instituto. Além disso, temos também a meta de criar um ambiente seguro para que pessoas de dentro e de fora do IF possam vir a conhecer mais sobre todo esse universo e também socializar. Se você achou legal e quer saber mais sobre os nossos eventos e projetos, que já são bem conhecidos por alguns alunos, você pode seguir as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. Como que é a sua relação com o lúdico hoje e como que você decidiu colocar os jogos na sua vida profissional? Então, assim, voltando lá em 2012, um projeto de Semana da Química, assim, porque o Instituto Federal do Rio de Janeiro ele tem uma semana, que é uma semana de extensão, aonde o campus abre as portas para a comunidade externa visitar. Então, várias escolas municipais, estaduais visitam o Instituto Federal, pessoas pais de alunos, professores de universidades são convidados e tal. Os alunos recebem, formam grupos, procuram orientadores, recebem uma sala e ali apresentam um projeto, que pode ser um projeto científico de algum experimento que eles fizeram, de alguma IC, pode ser um projeto que a gente chama de didático-pedagógico, que é algum tema que os alunos quiseram explorar e montar um tipo de apresentação. E aí tem de tudo, tem projeto que transforma isso em teatro, tem projeto que transforma isso em apresentações das mais variadas possíveis. E aí em 2012 a gente fez um projetinho de microbiologia usando jogos. E aí esses alunos criaram, digamos assim, os 2 primeiros protótipos de jogos de microbiologia, que foi o Super Trunfo Bacteriano, obviamente baseado num jogo de tabuleiro clássico, né? Na verdade, de cartas clássico, que é o Super Trunfo, e fizeram o Organismo Batalha pela Colonização do Mundo, que é uma versão com enfoque em microbiologia do conhecido War, né? Então, isso foi em 2012, quando eu estava começando a me inteirar dos board games modernos. Em 2014, a gente fez uma nova versão desse projeto, mas aí a gente usou como inspiração o Scotland Yard, e aí criamos um jogo de microbiologia clínica que usava caso clínico como pano de fundo, mas seguindo um pouco ali a tendência do Scotland Yard. Então, é uma versão de jogo competitivo e tal, que viria a ser reformulado em 2016 com outro grupo de alunos, transformando ele para uma pegada mais cooperativa e mudando aí substancialmente o jogo, já inspirado aí por jogos modernos. Caramba, que legal. Você usa jogos em sala de aula? Chega a Eu usar para já dar cheguei, formação de professores e tal? eu já cheguei a usar jogo em sala de aula no presencial, né? Esses protótipos eu já usei eles em sala de aula com algumas turmas. Já usei um ou outro jogo comercial em sala de aula também. Com a pandemia, isso ficou um pouco mais difícil. Já fiz experimentos usando o Tabletopia, mas no caso do Tabletopia, os alunos sentiram dificuldade com a própria interface do Tabletopia, mas eu já apresentei citose, já apresentei periódico e já fiz isso, né, tanto para aluno do curso técnico, principalmente citoses, para formação de professores, já usei o citose, já usei o periódico.
O Tabletopia acaba sendo um entrave porque ele é um pouquinho mais complicado de mexer, né? Então, no caso, para treinamento de professores, dependendo do grupo de professores, quando eles não têm muita familiaridade com plataforma digital ou com o jogo em si, eu tenho feito mais demonstrações, né? Então, eu chamo geralmente pessoas que estão acostumadas a jogar jogos de tabuleiro para esse ambiente virtual e mostro como foi aplicado o jogo, né? Então, os jogos da Genius Games eles têm essa questão de serem pensados para ter uma certa fidedignidade com o conteúdo científico, né? Não é simplesmente temática científica. Então, são jogos que eu busco mostrar ali como que consegue, né? Você atrelar conteúdo a uma parte também de entretenimento, né? Porque eles são jogos comerciais que tiveram uma boa aceitação, principalmente o pessoal mais ligado aí à química e biologia. Você falou da pandemia e tal, que é difícil jogar, é bem complicado mesmo trazer, né, esses jogos que são de tabuleiro, de uso em mesa e contato físico e tal, para o ambiente virtual. Mas o Stand Nerd virtual foi um sucesso. Você pode falar um pouco sobre o Coletivo Nerd, sobre o Stand Nerd? Posso sim. Stand Nerd ele é um projeto que surgiu em 2015. A gente teve edições aí presenciais do Stand Nerd de 2015 até 2019. Com a pandemia em 2020 a gente não conseguiu fazer uma edição. O Stand Nerd ele entrou como um projeto de extensão atrelado à Semana da Química que eu comentei anteriormente. Então a gente criou um espaço de jogo de tabuleiro, card game e RPG dentro da Semana da Química para mostrar para os visitantes e para os alunos os jogos de tabuleiros modernos, o RPG. Ele foi pensado inicialmente em 2015 por um grupo de alunos junto comigo, e a partir daí ele vem sendo ampliado. A primeira edição do Stand Nerd a gente tinha uma salinha com 2 mesas. Esse foi o espaço que a gente conseguiu na primeira edição. Na segunda edição a gente já conseguiu uma sala maior e colocamos 3 mesas. E na terceira edição pegamos uma sala maior ainda, conseguimos botar umas 4 mesas dentro da sala. Foi nessa edição que o pessoal começou a fazer fila, né, ali na porta da sala do Stand Nerd, né? Caramba! E aí, quando foi no ano seguinte, a gente conseguiu a biblioteca, e aí com a biblioteca a gente consegue montar cerca de 10 mesas simultâneas, né? Então, a gente busca sempre fazer alguma coisa nova, uma experiência lúdica, a gente tenta vender uma experiência lúdica, né, digamos assim, para quem visita o espaço. Quem tem pouco tempo vai lá, joga um joguinho só e vai embora, mas quem resolve ficar, a gente geralmente tem uma proposta, né? A última edição de 2019 a gente tinha as cartelas lúdicas, que eram 5 cartelas diferentes, que tinham ali de 3 a 5 jogos, que era você completava a cartela, você ganhava um cupom para sorteio. Em 2019 a gente teve aí o apoio de muitas editoras, sorteamos bastante coisa. Não vou me atrever a falar o nome das editoras agora, porque eu posso esquecer de alguma. Tá? Foram bastante editoras que apoiaram a gente sorteou bastante coisa. Parecia o show do milhão. Quem não foi buscar, a gente sorteou depois, a gente criou uma outra data fora da Semana da Química. Sorteamos os prêmios remanescentes para quem compareceu. Então, assim, a gente pegou uma sala lá no Instituto, a sala encheu, porque todo mundo queria ganhar alguma coisa, obviamente, né? A gente conseguiu, então, fazer essa edição. A edição de 2020 prometia, né? Ia ser a 6ª edição, prometia bastante coisa, a gente estava com bastante ideia. A pandemia chegou e aí foi complicado. O Stand Nerd ele funciona uma vez por ano, né? No presencial. Em 2018, alguns alunos resolveram se mobilizar e criar o Coletivo Nerd porque eles queriam que a experiência do Stand Nerd estivesse presente durante todo o período letivo, né, durante todo o ano deles. Então, o Coletivo Nerd ele surgiu a partir dessa mobilização dos alunos. Os alunos convidaram a mim e ao professor Davi de Sociologia para a gente orientar e participar então desse processo. A gente aceitou esse processo de bom grado. Em 2019,
Os alunos fizeram bastante coisa no Coletivo Nerd, eles fizeram Star Wars Day, eles montaram um projeto de revistinha em quadrinho em parceria com a biblioteca. Vários doaram revistinha em quadrinhos, então, e a biblioteca então passou a ter um acervo de histórias em quadrinhos. Eles fizeram vários encontros semanais de card games, então eles tinham um dia da semana que eles faziam o encontro dos card games ali, praticamente toda semana, e eles tinham encontros mensais que eles faziam na biblioteca, como se fosse uma mini edição do próprio Stand Nerd. Esses encontros foram feitos também no início de 2020, até que veio a pandemia e as atividades presenciais, então, foram todas canceladas, né? Em 2020, a gente teve alguns encontros online para discutir como que ficaria o coletivo, como que ficaria o Stand Nerd. A princípio, não fizemos nada em 2020, então, de forma online, e aí em 2021 a gente fez a primeira edição virtual do Stand Nerd. A gente teve então palestra, a gente teve mesa de RPG, teve mesa de board game, no Board Game Arena. Creio que o RPG e as palestras foram um sucesso. O Board Game Arena não teve muita adesão, mas o pessoal se divertiu bastante. Eu acho que a gente está pensando numa possível segunda edição virtual ainda esse ano ou ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar aí a situação da pandemia, né? Mas aí, dentro desse contexto todo, a gente está se reinventando. Mas então, a escola tem. Eu vi que a escola tem na biblioteca uma coleção de gibis e mangás. A escola também tem uma ludoteca, tem um acervo de jogos e tal para o coletivo? Na verdade, o que acontece? A gente tem hoje um armário na biblioteca que a gente consegue guardar o acervo do projeto. Desde 2015, eu levo meu próprio acervo para fazer o Stand Nerd. Eu tô vendo Mas aí aí, atrás de você. o que acontece? A gente conseguiu comprar alguns jogos, o acervo não é grande, a gente comprou alguns jogos com algumas verbas que a gente conseguiu aprovar aí em alguns anos, né? Nem todo ano a gente consegue, mas 2015 eu lembro que a gente comprou 2 joguinhos, 2016 fomos comprando, a gente consegue às vezes receber algum jogo de alguma editora que apoia o Stand Nerd, então eu falo assim que 2019 foi um ponto fora da curva, que a gente conseguiu receber bastante jogo para a gente usar e também receber o jogo para sortear. Então, assim, a gente tenta conseguir, né? Uhum. Então, o Coletivo Nerd, ele também, durante um ano, ele foi aprovado como projeto de extensão. Então, a gente teve uma verba também do Coletivo Nerd. Então, a gente, basicamente, os dois projetos hoje, eles são meio que híbridos, né? Eles apoiam um ao outro. Então, o que a gente consegue com verba do Stand Nerd ou do Coletivo Nerd, na verdade, cria um acervo único para os dois projetos. Então, Uhum. a gente tem hoje uns jogos que estão lá na biblioteca, guardados no armário, que a chave fica com o presidente do Coletivo Nerd e comigo. Então, a gente tem Essa 2 responsabilidade, né? cópias, né? Eu já, por exemplo, já doei algum jogo meu, por exemplo, o Dixit Odyssey. Eu comprei o Dixit Adoro. Odyssey e tinha o Dixit antigo. Eu acabei doando o antigo pro acervo do coletivo. A gente tem alguns jogos que a gente ainda comprou no início da pandemia, que era uma verba que a gente tinha ainda do projeto Coletivo Nerd, que aí em vez de mandar entregar no instituto, eu mandei entregar aqui em casa, então tem ali no cantinho ali para levar para lá quando as coisas voltarem ao normal, porque eu precisava abrir os jogos, conferir os jogos, então não fazia sentido eu Aham. mandar entregar lá. Então tá ali no cantinho ali esperando uma Tudo voltar ao oportunidade. normal. Isso. Então assim, a gente tem esse acervo, mas é aquilo, grande parte do projeto foi tocado durante muitos anos aí com o meu acervo Muita pessoal de relação. jogos. Ai, que vontade de ter um stand nerd em várias escolas. Como que surgiu o stand nerd em entrevistas? De onde surgiu essa ideia? Como que. Bom, como eu comentei, a gente está se reinventando por conta da pandemia. No último Stand Nerd que a gente teve, que foi o virtual, a gente estava assistindo ali as palestras e tal. Eu comecei a me perguntar assim, gente, tem bastante gente dentro da Luz do Magistério que eu sei muito por alto o que a pessoa faz. Pô, seria legal eu saber o que essas pessoas estão fazendo, o que elas fazem, o que elas já fizeram, como é que essas pessoas começaram a jogar, como é que essas pessoas caíram
dentro dessa questão de usar jogos na educação ou jogos na terapia, na psicologia e por aí vai. Então eu podia convidar as pessoas para serem entrevistadas. A gente estava com o StreamYard parado, né, que a gente pagou o StreamYard para fazer a edição virtual. Eu vou convidar as pessoas e vou começar a fazer. Só que aí eu pensei assim, pô, se eu fizer isso sozinho vai ser bem complicado, né? Aí eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para o Gabriel, que ele é ex-aluno do FRJ, mas ele é quem encabeçou o coletivo Nerd todo e está sempre com a gente. Mandei mensagem para o José, que é o atual presidente do coletivo Nerd, e falei assim, gente, eu tive essa ideia aqui de fazer uma entrevista das pessoas que usam jogos na educação, usam jogos na psicologia. A ideia seria fazer isso em temporadas. Eu falei assim, eu não quero simplesmente começar a colocar aí episódio 1, 2, 3. Eu quero ter um tempinho de descanso também, né? Então, a gente vê um monte de série com temporada, né? Primeira temporada, segunda temporada. Vamos fazer o negócio de forma de temporada. A gente estabelece um número de episódios e aí a gente rala, faz a primeira temporada, tudo dando certo, depois a gente faz a segunda, terceira, até não ter mais ninguém mais para entrevistar. Olha, até entrevistar todo mundo do Ludus Magisterium vai dar um trabalho, mas eu acho que vai ter bastante material interessante para vocês por aí. Acompanhem toda terça-feira. A gente vai passar para o terceiro bloco agora, que é o bate-bola. Sim. Então, a primeira pergunta é: o que você prefere, né? Jogos analógicos, digitais, ou jogos analógicos que foram adaptados para digitais? Olha, naquele infográfico que eu mostrei ali, não aparecia a parte digital, né? Coloquei só o analógico. Então, claramente, eu tenho uma preferência maior pelo analógico. Tá? Mas eu entendo que cada um tem o seu espaço. Tá? Então, dentro do meu coração, cada um tem o seu espaço. Os digitais, joguei muito videogame, Atari, Master System, Mega Drive, depois passei para jogar jogo no computador. Tá entregando idade. Passei a jogar jogo no computador, né? Xbox, PlayStation, né? Inclusive, eu tive uma república em Viçosa que a gente tinha na sala um PlayStation 2 com não sei quantos jogos que ficava na sala lá. Então, vira e mexe, você passava na sala lá, tinha alguém no PlayStation 2 lá. Tá? Mas o analógico, com certeza, pela socialização, pelo olho no olho, assim, nada, como que diz assim, nada me faz tão feliz quando poder jogar um jogo de tretas presencialmente. Olha, que eu não gosto de jogo de tretas, entendeu? Eu, na verdade, prefiro quando a treta acontece, quando o jogo não é feito para ter treta, porque sempre dá para ter treta. Sempre tem. Quando você consegue, num jogo que não é de treta, fazer treta, porque foi divertido. Eu acho que foi o melhor. Mas... Card game, jogo de tabuleiro ou RPG?
Olha, se você me Card game, perguntasse card isso game. até 2011, se você me perguntasse isso até 2011, eu te diria RPG. De 2012 para cá, minha opinião não é mais essa, tá? Por quê? A questão do RPG, você precisa montar um grupo fixo, precisa ter alguém disposto a mestrar, e a pessoa que mestra, ela gasta um tempo bem grande montando aventura, preparando tudo. E eu acho assim que atualmente, com questão de tanto compromisso de trabalho que a gente tem na vida adulta, o board game se encaixa Uhum. melhor. Porque o board game não precisa muitas vezes ter um grupo fixo. Então, se alguém faltou, você ainda consegue jogar de boa, sem precisar ficar arranjando o que aconteceu com o personagem do fulano de tal, né? Então, hoje eu coloco que o board game ele supera o RPG nisso. Se você perguntasse para o Leonardo de 17, 18 anos, talvez ele ia falar card game, porque nessa época era toda sexta-feira à tarde em Juiz de Fora, na Compêndio, no Santa Cruz Shopping, tava o Leonardo lá jogando card game. Era praticamente assim, obrigação. Eu acho Sexta-feira, que muita gente vai se identificar com isso. sexta-feira, depois da aula, era correr para o Santa Cruz Shopping para reservar uma mesa. A loja não tinha muitas mesas, a loja não era tão grande, então sempre existia ali uma rixa também entre os diferentes card games, né? Gerava apelidinhos carinhosos e trocas de farpa entre os diferentes card games, e como eu joguei vários, então é, eu conseguia argumento para zoar todo mundo, porque como eu participava de vários, quando eu estava jogando um, eu zoava o cara do outro, então... Pô, você falou que tem dificuldade em montar grupos fixos de RPG. Um spoiler de uma próxima entrevista é que tem um dos nossos entrevistados que tem um grupo de RPG que é mais antigo que a nossa idade somada. Você acredita? Acredito. Já até imagino quem seja. Enfim, Já não vou até, dar spoiler. já Acompanhe até toda imagino terça-feira quem que vocês seja. vão saber Mas olha quem é. só, o meu primeiro grupo de RPG, eles jogam hoje, de vez em quando, online. Tem Mas que se manter. mas eu te falo que eu consigo jogar um jogo no BGL, no Tabletopia, mas jogar RPG online eu não tive saco. Então, esse pessoal que é muito antigo, que joga RPG há muito tempo, eles pararam um pouco para ter filhos. Então, assim, você deve estar na sua pausa. Depois vocês podem voltar, não exclui essa possibilidade. Assim, É, nas últimas férias que teve do meu filho mais velho, aham. eu cheguei a narrar umas historinhas de RPG pro meu filho e pros dois filhos aqui que regulam idade com ele aqui no condomínio. Então eu fiz umas sessõezinhas de RPG com os três, né? Ah, que legal. Então provavelmente assim, é porque o meu filho mais velho não mora comigo, né? Então Uhum. ele passa as férias comigo. Então geralmente é uma possibilidade de fazer. Eu narrei D&D para eles se amarraram, né? Cara, que legal. Foi bem interessante a experiência. Qual é a sua mecânica favorita? Deck building. E jogo favorito? Tem Por que escolher um incrível, só. por incrível que pareça, o meu jogo preferido não tem a minha mecânica preferida e também não é do meu designer favorito. Está adivinhando minha próxima pergunta, por acaso? Né? O que Qual é o acontece? seu jogo favorito? Meu jogo preferido é o Eclipse, né? Caramba. Tanto o 1 quanto o 2, que lançou há pouco tempo, né? Na verdade, eu me desfiz do meu Eclipse primeira edição, porque eu entrei no financiamento da segunda edição do Eclipse, então Uhum. eu achei que, mesmo não tendo jogado a segunda edição, eu achei que tudo que eu vi de adaptação que eles fizeram de regra, basicamente não fazia sentido ter os dois jogos na coleção, porque ele praticamente ajustava o primeiro. Então eu tinha o Eclipse 1 com várias expansões, eu não vou falar que eu tinha tudo,
porque eu não consegui ter tudo que lançou, apesar de ter comprado o Eclipse 1 na Finlândia, porque o designer é finlandês, então eu comprei ele em inglês na Finlândia, na editora que lançou ele, né, a responsável pelo Eclipse. Então eu cheguei lá um dia, literalmente, pro cara e perguntei assim, o que você tem de Eclipse aí? O cara saiu colocando no balcão. Eu virei e falei assim, olha, quanto é que dá isso? Ele falou na época que a conversão ainda era uma coisa amigável, não é o que é hoje. Ele falou assim, olha, isso aqui acho que dá 225 euros. Tudo que ele tinha lá de Eclipse. E não tinha tudo que tinha sido lançado. Aí eu virei e falei assim, eu já tinha jogado o jogo antes também, tá? Então eu já conhecia o jogo, amarrava no jogo, já sabia que era um jogo que era aquele assim, eu tenho que ter esse jogo. Cara, né? Eu tô curiosa pra jogar esse jogo. Entendeu? E aí eu simplesmente conversei com o cara, eu já tinha comprado alguns jogos antes desse dia lá, então assim, eu passei 3 meses na Finlândia fazendo um curso lá, e aí eu não estava na capital, mas eu ia na capital com uma certa frequência, então assim, posso dizer que a gente ia a Helsinki umas 2 vezes no mês, pelo menos, até mais se bobear, porque era 1 hora e pouca de onde eu estava. E muitas vezes tinham coisas interessantes para se ver em Helsinki. Então, eu virei pro cara e falei na maior pro cara. Eu falei assim, olha, pô, já comprei alguns jogos aqui com você e tal. Eu tô indo embora pro Brasil. Você não me dá um desconto, não? Assim, para levar tudo? Aí o cara chamou lá o gerente, conversou e falou assim, olha, de 225 eu posso fazer por 205. Eu falei assim, aí eu dei aquela choradinha a mais, né? Falei assim, pô, arredonda para 200, né? Aí o cara acabou que arredondou para 200, então, né? A minha esposa brinca, né, que eu tive que comprar uma mala para trazer o Eclipse, né? Na verdade, assim, a coisa já estava apertada. Era naquela época ainda que você tinha direito a vir com 2 malas de 32 quilos, tá? Cada pessoa. Não era mala de 23 quilos. Assim, a gente, na verdade, a gente estava pensando em pegar talvez uma outra mala para ajustar uma coisa. Eu não voltei com 4 malas de lá, tá? Eu voltei com 3 malas de lá. Então, na verdade, eu ainda podia ter trazido mais uma mala ainda. Ia botar na conta da Kessia, né? Entendeu? Olha isso. Então, assim, na verdade, assim, a gente veio com 3 malas, na verdade, uma mala grande, 2 malas médias e mais cada uma com a sua carry. Essa foi a volta de lá, né? Mas eu comprei o São Petersburgo em São Petersburgo, primeira edição, usado. Ele já foi de um russo. Eu comprei o São Petersburgo em russo, né? Assim, eu comprei alguns jogos. Eu não sei exatamente qual foi o total de jogos que eu trouxe, mas eu comprei alguns jogos. Digamos assim, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu já era do hobby. E eu já tinha uma lista de desejos de jogos que não chegavam no Brasil, né? Então, assim, basicamente, eu busquei, em todas as cidades que eu visitei, eu busquei comprar um jogo naquela cidade. Então, assim, eu fui para Estocolmo, então eu comprei jogo em Estocolmo. Eu fui a São Petersburgo, então eu comprei jogo em São Petersburgo. Tá? Então, assim, foi pra ter uma recordação também, para ter uma recordação, eu botei um jogo na coleção, assim, mesmo que o jogo não fosse do lugar, de um designer do local, eu comprei um jogo em cada um dos locais que eu fui, entendeu? Se eu não sei assim, eu fui para um local, não encontrei uma loja de jogo de tabuleiro, aí não deu. Mas se eu encontrei uma loja de jogo de tabuleiro, então assim, a primeira coisa que eu fazia, eu vou visitar tal local. A primeira coisa que eu fazia tem loja de jogo de tabuleiro nesse local? Entendeu? Tô revelando coisas aqui que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. Você tem noção de quantos jogos tem no seu acervo? Você já parou para contar? Tenho. Quantos? Menos de 200. Vamos deixar assim. Ok. Tá, okay. menos de 200. Não cheguei na Essa pergunta nem tava no script, é porque bateu aqui a curiosidade. Qual é o seu designer favorito? Olha,
eu não tenho assim um designer favorito. Tem um designer que eu gosto muito dele pela questão da versatilidade que ele apresenta, que é o Vlada, né? Porque o Vlada, ele é aquele cara que consegue criar um Through the Ages, consegue criar um Codenames e consegue criar um Mage Knight, por exemplo, que depois é reimplementado no Star Trek Frontiers, por exemplo, né? Então, assim, é pela versatilidade do cara que eu admiro ele. Não tenho todos os jogos dele, não busco isso, mas o Star Trek Frontiers, por exemplo, é um jogo dele que eu tenho, que todo mundo diz que é melhor do que o Mage Knight, que ele que digamos assim, o pessoal fala que o Mage Knight é um bom jogo e tal, mas tem um pessoal que fala assim, mas tem umas coisinhas nele que eu não gosto. Aí dizem que o Star Trek Frontiers meio que resolveu isso e ele calhou muito, digamos assim, a mecânica do Mage Knight calhou melhor no Star Trek Frontiers pela temática do que no próprio Mage Knight, pra você ter uma ideia. Então, assim, tem muita gente que fala isso. Eu tenho o Codenames, né, e o Codenames ele é uma franquia hoje, né? Ele é tipo o Ticket to Ride, que tem várias versões, é tipo, digamos assim, um Zombicide também que tem várias versões hoje, então o Codenames, eu já joguei o Codenames Marvel, o Codenames Disney, o Codenames Imagem, o Codenames normal e o Codenames Duet, que é para 2 jogadores. Então, eu diria que ele pela versatilidade, né, dessa criação de jogos aí tão diferentes. E conhecendo tantos jogos, você tem algum jogo que não recomendaria? Olha, eu costumo dizer que existe um jogo ideal para cada jogador. Só que, por exemplo, jogos que eu não recomendaria. Pensando no contexto de jogos de educação, eu tenho jogos que eu não recomendaria. Ou por um motivo de o jogo não ter fidelidade científica, de você precisar colocar muitos poréns. Então, por exemplo, Viral é um jogo de controle de área, mas que no tabuleiro o corpo tem 2 corações, por exemplo. Então, Ok. eu tenho uma certa implicância de colocar. Um outro jogo que eu vou falar aqui que o pessoal vai me jogar pedra, fotossíntese. Não gosto de fotossíntese. Já tive fotossíntese. É um dos poucos jogos que eu vendi, porque eu geralmente tenho muito, assim, não é dizer que eu tenho apego. Como eu tenho o projeto do Stand Nerd, eu geralmente evito de ficar vendendo jogo, porque eu acho que o Stand Nerd ele é para criar cultura lúdica, né? Então ele é Então para pode ser criar. doado. Então ele pode acabar, ou se eu decidir mandar ele pro Stand Nerd, se eu decidir que ele não vai ficar mais na minha coleção. Então, assim, eu raramente vendi um jogo. Fotossíntese foi um que eu vendi, apesar de já ter usado ele, inclusive, em edição do Stand Nerd. Eu joguei, eu não joguei ele muito, eu joguei ele algumas vezes, mas eu vi muita gente jogar o Fotossíntese. Você chegou a encontrar erros, assim, em questões Não, a questão, a biológicas e tal? questão não é erro de questão biológica. No caso do É porque ele não era Fotossíntese, sobre fotossíntese. não, a questão do Fotossíntese é o seguinte, para mim, para mim, ele foi um jogo criado para 3 jogadores e não para 4. Ele vai até Entendo. 4 jogadores, mas a minha impressão que eu tive vendo várias pessoas jogarem Fotossíntese, e pelas poucas vezes que eu participei, para mim, quando você joga ele com 4 jogadores, um jogador sempre acaba prejudicado. Aí você fala assim, mas aí o cara tomou decisão ruim. Ok, o cara pode tomar decisão. Sim, quem tomar as piores decisões vai ser mais prejudicado do que os outros. Porque eu acho que o mapa com 4 jogadores ele fica bem apertado. Mas para mim a experiência não agradou. E vendo outras pessoas jogarem, eu já vi pessoas que tinham pouco conhecimento do hobby que saíram frustrados de uma partida de fotossíntese por conta disso. Jogaram com 4 jogadores e não tiveram uma experiência legal com o jogo. Então, por conta disso, Não eu recomendo. não recomendo. Eu acho assim que ele foi um jogo que em 2 ele fica muito aberto. Em 3, para mim, eu acho que ele roda legal,
mas na minha opinião, com 4 ele acaba prejudicando um dos jogadores. Agora indo para a leitura, assim, que livro você recomendaria sobre jogos, sobre gamificação, Homo Ludens é um dos que eu Homo recomendo, Ludens? né? Acho que o Huizinga acaba sendo, É um clássico, né? né? Um que eu sei que vai aparecer mais de uma vez nessa primeira temporada, sem querer dar spoiler, tá? Regra do jogo do, como é que fala? Do Eric Zimmerman e esqueci o nome da segunda autora. Que todo mundo lembra dele, né? Todo mundo esquece. Uhum. Mas a coleção, né, de 4 volumes lançado no Brasil, lá fora ele tem um volume único. Acho que aqui no Brasil só foi lançado separados 4 volumes. Eu também acho que é uma É para boa ganhar leitura, dinheiro. né? Quando lança assim, quando existe um tomo, eles separam, é porque. Um outro livro que eu recomendo é o que os jogos de entretenimento têm, que os educativos não têm. 7 princípios para projetar jogos educativos eficientes, que é do Leandro Demenciano Costa. Eu acho que todo professor que pensa em criar jogos com seus alunos ou criar jogos para os seus alunos Uhum. deveria dar uma olhada nesse livro. Eu acho bem interessante a pesquisa que ele fez e eu recomendo a leitura desse livro. Você tem algum sonho em relação aos jogos? Olha, eu queria que toda biblioteca, independente se está atrelada a uma escola, uma biblioteca pública, o que seja, que toda biblioteca tivesse uma ludoteca com espaço para que as pessoas pudessem pegar os jogos, sentar e jogar. Ah, seria maravilhoso, né? Nossa. Eu acho assim que a gente precisa do lúdico na nossa vida, ainda mais num país tão desigual como o Brasil. A gente precisaria que as pessoas tivessem acesso aos jogos, e eles são muito caros. Então, eu acho que se toda biblioteca pública, toda escola que tem uma biblioteca pudesse ter uma ludoteca com espaço para que sente e jogue. Entendeu? Para você, a relação entre jogos e educação, o que significa? Para mim, os jogos, eles significam uma metodologia que pode promover o engajamento dos alunos e, ao mesmo tempo, resgatar aquele prazer infantil que a gente tinha de descobrir o mundo. Entendeu? Caramba, é Porque, verdade. porque assim, tem até um filósofo que defende essa ludicidade da infância, né, de resgatar isso. Então, eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente não pode deixar a criança interior Morri. sumir, morrer, entendeu? Eu já tive alunos, né, que eu dou aula muito para ensino médio técnico, já tive alunos do ensino médio técnico que eu conheci eles com 14, 15 anos de idade e você percebia que a criança interior morreu, E né? com isso a curiosidade e É vontade tipo de investigar assim, coisas eu também vai indo embora, a pessoa vai se já contentando com. tive uma aluna assim que falou assim, né? Ah, professor, esse negócio de joguinho aí, isso é coisa para criança. Eu não sou mais criança, não. Eu já, eu já, Mal eu já, sabe. eu já tô pensando na minha vida adulta, o que que eu vou fazer na faculdade, qual que vai ser minha profissão. Já tô pensando em, é, Eu tô rindo, mas é de nervoso. tô pensando assim, não, falando sério, tô pensando em namorar, casar, em ser mulher, ter filho, entendeu? Não, isso aí Ela é não- coisa de criança. Eu falei assim, aí você olha assim e fala assim, bom, o que que eu posso fazer, né? A Pô, não sabe o criança, quanto é tão legal jogar com os filhos, né? Tipo, os pais entendeu? jogando com os filhos. Os Lúcios do além costumam falar que todo problema da casa deles eles resolviam jogando.
tinha um problema para discutir entre marido e mulher, eles jogavam e uma conversa séria para ter com os filhos, né? Porque sempre tem uma conversa delicada. Iam para a mesa e jogavam, enfim. E os Lúcios do canal Lúcios do Além, eles são bem idosos. Os filhos eles já têm netos. Enfim. E agora a palavra é livre, a gente encerra a nossa entrevista. Foi excelente falar com você, Léo, que fundou o Stand Nerd Entrevista, o Stand Nerd, Coletivo Nerd junto com os alunos. Eu queria deixar a palavra livre para você falar o que você quiser com os nossos espectadores, enfim. Bom, eu gostaria de convidar todo mundo a assistir todos os episódios da primeira temporada do Stand Nerd Entrevista, de, se possível, darem feedback para a gente sobre o Stand Nerd Entrevista. É um projeto que a gente está começando agora e que a gente gostaria de mantê-lo por um tempo, né? Uhum. Então, quem sabe a gente não chega lá com 10 anos de Stand Nerd, a gente comemora 10 anos do Stand Nerd, com, sei lá, 4 anos do Stand Nerd Entrevista. Olha só, que maravilha. Quem sabe a gente consegue manter aí durante um bom tempo esse projeto, né? E gostaria de convidar, né, aqueles que estão assistindo aí que provavelmente têm interesse pelos jogos na educação, interesse no lúdico na educação e que já fazem algum tipo de experiência lúdica na educação, seja com jogos, seja com gamificação, né? Entre em contato aí, quem sabe a gente não convida você para estar aqui um dia com a gente, gravando e colocando aí no ar, numa terça-feira à noite, um episódio do Stand Nerd Entrevista com você, que está aí nos ouvindo hoje. Né? Quem sabe aí você não vai estar aqui um dia sendo entrevistado pela Kate ou por mim. Né? Se você tiver sorte, vai ser entrevistado pela Kate. Se não tiver tanta sorte assim, vai ser entrevistado por mim. Que nada. Poxa, Léo, muito obrigada mesmo. Pessoal, fiquem atentos, semana que vem sai outro episódio. E deixem seus comentários, acompanhem as redes sociais do Stand Nerd, sigam o canal. As redes sociais vão estar na descrição do vídeo. E é isso aí. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Léo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom, nós esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe um like aí para fortalecer o canal. Não esqueça de se inscrever e também ative o sininho para a gente te notificar da próxima entrevista. Até mais.